Meus amores, agora por fim vou mostrar pra vocês como que a gente faz um tecido com armação cetim. Ele é um dos mais complicadinhos que tem, a gente tem que fazer um cálculozinho básico ali, não tem muito grandes coisas, tá? Mas a gente tem que fazer um cálculozinho pra conseguir tecer. E assim como a sarja, como eu falei pra vocês, que a gente precisava daquele guiazinho, o cetim ele também precisa desse mesmo guia para vocês conseguirem tecer, porque senão fica muito difícil mesmo de vocês fazerem e acaba saindo tudo errado, tá? Então, em algumas partezinhas pode ser um pouquinho complicado aqui pelo cantinho, mas eu vou ensinar uns truques para vocês, como que a gente pode fazer para deixar esse nosso cetim ali bem certinho. Terceiro vídeo explicando, e eu acho que vocês já entenderam, né? Mas fiz aqui pequenininho, tá? Pra vocês conseguirem entender como que é pra vocês fazerem. Porém, lembrem-se de seguir aquelas instruções que eu já falei pra vocês. Tá lá no instrumento de avaliação. E eu vou colocar aqui embaixo também um guiazinho pra vocês não se perderem e não terem desculpa pra fazer errado, tá? Uma coisa bem importante que eu coloquei aqui foram essas identificações. Claro que a minha aqui eu fiz no improviso, né? Meio que de qualquer jeito. E lembrando que eu pedi pra vocês colocarem no de vocês também, tá? Então, ó, já fica aqui a dica de como vocês podem fazer no de vocês. Então, façam aí um trabalho bem legal, um bom acabamento. E é isso, gente. Bora lá aprender como é que faz. Daqui a pouco eu vou virar a blogueira dos materiais e processos têxteis. Bom, gente, então a gente vai começar fazendo um cetim de 8, tá? E aí a gente vai escrever ali de 1 a 8, tá? É importante que a gente faça esse passo para conseguir identificar qual é o nosso número do deslocamento. A gente precisa fazer esse cálculozinho, né? Não é bem um cálculo, mas vamos chamar de cálculo. Então, a gente começa eliminando o deslocamento de 1 e de 8, né? De 8 é impossível, já que o nosso cetim é de 8, então não tem como o deslocamento ser de 8. E o de 1 a gente vai eliminar porque ele vai dar uma sarja, né? Se eu fizer o deslocamento de 1, vai dar uma sarja, tá? Depois eu vou pensar também que o número 7, fazendo a análise aqui, ele vai me dar uma sarja invertida, né? E aí, eu vou eliminar os números pares também. Me sobrou o 3 e o 5. E aí, eu tenho que pensar, esses números são números primos? Porque o nosso deslocamento só pode ser número primo, né? Que é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 3, eu só consigo dividir ele por 1 e por 3, então, sim, ele pode ser um possível deslocamento para o cetim de 8. E o 5, a mesma coisa, ele só pode ser divisível por 1 e por 5. Então, eu também posso utilizar um cetim, para fazer um cetim de 8, deslocamento de 5, de 3 ou de 5, tá? Então, como que a gente vai escrever isso, né? A gente vai dizer que o nosso cetim de 8, que é o que a gente vai fazer aqui no vídeo, ele vai ter um fio tomado e 7 fios deixados. Lembrando que tomado em cima, deixado embaixo. O A, ele vai representar o nosso deslocamento. E aí eu escolhi fazer o deslocamento de 3. Poderia ter escolhido o de 5 também, mas aqui eu quis fazer com o deslocamento de 3, tá bom? Então, esse vai ser o nosso cetim que faremos hoje. Então, bora lá. Primeiro, é interessante a gente começar marcando o nosso rapport, né? Lembrando que o nosso rapport do cetim, ele é quadrado, então eu vou marcar aqui 8 fios de urdume, 8 fios de trama. Deixei aqui delimitado, porque isso vai facilitar quando a gente for fazer a nossa representação técnica. E aí, a gente vai fazer aquele esquema, né? Então, vai ter um ponto tomado e 7 pontos deixados. E aí, agora eu vou pensar no meu deslocamento. Então, lembrando que eu fiz um deslocamento de 3, né? Então, eu vou pular 3 casinhas. E aí, eu vou
tomar o meu ponto, né, na minha linha de cima, né, no meu fio de trama de cima. E aí, assim, sucessivamente. Então, ó, desloquei 3, marquei o meu ponto tomado. Desloquei 3, marquei o meu ponto tomado. Desloquei 3, marquei o meu ponto. E assim sucessivamente, tá? Até eu terminar o meu rapport. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês repararem aqui, é que dentro do nosso rapport, cada fio de trama, né, cada fio de urdume, ele só tem um fio tomado. Reparem ali, ó, na linha. Então, eu só vou ter um, o resto tá tudo vazio, tá? Então, é importante vocês terem essa percepção que a gente sempre vai tomar um fio dentro do rapport, né? E aí, isso vai ajudar vocês a verem se o cetim, a representação técnica de vocês está certinho ou não. Depois, eu só vou completando, né? Vou imaginar que eu tô copiando e colando o meu rapport um do lado do outro. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês que eu esqueci de tomar ali o meu fio na linha de urdume 9, mas aí lá mais pra frente no vídeo eu mostro pra vocês. E aí aqui eu delimitei, né, o meu número de linhas que eu fiz aqui no meu tear, tá? Que assim eu consigo ver como que vai ficar no cantinho. Lembrando lá dos outros vídeos que a gente já fez, né, que é importante saber como que termina nos cantos a nossa armação. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês, né, a nossa representação técnica. Então, eu vou começar tomando um ponto, deixo 7, tomo um de novo e deixo outro. E aí, aqui que eu falei pra vocês, ó, da importância da gente ter essa representação técnica. Porque quando eu for pra linha de baixo, né, fazer a minha segunda fileira, eu não vou conseguir deixar o meu primeiro ponto ali como na minha representação, ó, como tô mostrando ali pra vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tomar esse meu fio, mas eu vou fingir que eu tô deixando ele de acordo com a representação técnica. Mas ele vai estar tomado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso prender esse meu fio, né? Então, as minhas laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, elas não vão ficar corretinhas. Porque eu preciso fazer esse jogo de às vezes tomar, às vezes deixar, quando não é para fazer isso, para a gente conseguir prender a nossa linha e seguir normalmente com a nossa trama, né, com a nossa tecelagem. Então, aqui eu tomei o meu fio, mas na minha cabeça eu vou contar como se eu estivesse deixando, né? Isso vai facilitar aí na hora da gente tecer aqui o nosso tecido. E aí, daqui por diante é bem simples, né, gente? Então, a gente vai seguindo a nossa representação técnica, vai tomando e vai deixando os fios de acordo com o que a gente colocou ali. E aí, quando a gente terminar o nosso rapport, a gente tem que pensar que é só repetir. Aqui no meu eu fiz pequenininho, né, o de vocês, eu pedi para que vocês fizessem a representação técnica de todos os fios que vocês vão colocar no tear de vocês, porque assim vai facilitar aí na hora de vocês tecerem, de ter esse apoio, poder ir olhando do lado e acompanhando, porque às vezes a gente pensa, é um trabalho e tudo mais, só que às vezes a gente se perde, tá? E se a gente fizer errado, depois para descobrir o que a gente fez de errado é bem mais difícil. Ali eu mostrei para vocês que eu tinha esquecido, né, de tomar aquele ponto, como eu já tinha comentado, mas aí eu mostrei só para deixar aqui registrado. E aí, gente, agora é bem simples, né? Vocês vão tramando até o fim, né? Até chegar o número de fios que vocês precisam.
Lembrando que vocês podem fazer até laçar o cetim tudo junto, né, um embaixo do outro, só precisam deixar destacado qual que é um e qual que é o outro. Então é isso, meus amores, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até mais!